Gente, mas essa Catherine é perversa. Corno manso. Pra mim, a Catherine é maluca, pirada na batatinha. Com quem foi que eu me casei? Esse diário de leitura eu acho que vai ficar muito divertido, porque... Oi, gente! Vocês não fazem ideia de como eu estava ansiosa para começar esse diário de leitura de O Morro dos Ventos Vivantes. Eu decidi começar ele do nada, porque assim, pra ser sincero, eu já tinha desistido do canal. Brincadeira, eu dei uma pausa. Mas agradeço ao meu namorado que fica no meu pé. Continua, não desiste. E a gente tá aqui agora. Pessoal, comecei a ler pela primeira vez O Morro dos Ventos Vivantes, dessa edição maravilhosa da editora Penguin. Adoro a tradução da editora Penguin, tem se tornado a minha editora favorita. Não à toa, eu já tenho alguns livros aqui e da editora Penguin. E chegou a vez de O Morro dos Ventos Vivantes. Eu estou tão empolgada para falar sobre esse livro com alguém, e mesmo que eu não saiba quem vai assistir esse diário de leitura, amigos, precisamos conversar sobre essa obra. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é que eu já li até a página 100, eu comecei a ler essa semana. Eu tenho, particularmente, o ritmo de leitura mais devagar, então eu demoro um pouco mais para absorver a obra. A princípio, o que me chamou a atenção? O sobrenome Brontë, ou Bron. Eu falo Brontë porque eu assisti até, inclusive quero recomendar aqui para vocês, o vídeo de duas irmãs que moram na Inglaterra e visitaram a casa onde as irmãs Brontë moravam, onde elas escreveram a obra e tudo mais. E foi exatamente nesse vídeo que elas pronunciaram Brontë, então eu acho que a pronúncia correta seja Brontë. Elas visitaram lá e eu assistindo esse vídeo, eu me encantei mais ainda pela história. A Emily Brontë, autora de O Morro dos Ventos Vivantes, é irmã de Charlotte Brontë, que escreveu Jane Eyre. Muito provavelmente lerei esse calhamaço em breve, porque eu tô apaixonada pelas irmãs Brontë. E tem uma terceira irmã também que escrevia, mas eu ainda não tenho a obra dela. E aí eu me apaixonei pela família Brontë, pela história da família. É muito legal, eu recomendo que vocês assistam esse vídeo. Isso faz com que você se aprofunde mais nas nuances da escrita. O Morro dos Ventos Vivantes até agora tem me encantado muito pela sagacidade da escrita de Emily. Gente, o humor dessa mulher é perspicaz, é sagaz, é inteligente, e eu adoro isso, tanto que foi o que me encantou lendo Orgulho e Preconceito de Jane Austen. Maravilhosa também. O humor ácido de Jane é incrível. Outra coisa que eu gostei bastante até agora, além dessa sagacidade na escrita, é a ambientação do livro. Ele se passa na zona rural da Inglaterra ali em meados de 1800 e alguma coisa. Também é a mesma coisa que me encantou no romance de Jane Austen, de Orgulho e Preconceito, porque ler isso aqui é como se você viajasse um pouquinho no tempo e entendesse como a vida funcionava naquela época. A escritora faz isso de uma forma genial, que te leva a realmente se sentir como o personagem. Você sente todas as angústias, tristezas, alegrias daquele personagem. E eu tô sentindo isso em relação a esse livro, e eu tô muito feliz, porque o último livro que eu li foi uma decepção, mas é aquilo, eu tenho a síndrome de não consigo abandonar um livro, e volto a dizer que eu não sei nada sobre a história, apesar de ser um grande clássico da literatura inglesa.
vamos de feedback de até onde eu li, o que está acontecendo, o que eu entendi dos personagens até agora. E de pronto eu já queria dizer que esse livro está conquistando o meu coração. Eu tenho gostado muito da escrita da Emily Brontë. É uma escrita que me pega porque não tem enrolação e é coisas acontecendo o tempo todo e você fica curioso para saber o que vai desenrolar nessa história toda. Eu estou tentando me acostumar a olhar para a câmera e não para mim, então eu anotei aqui alguns pontos para eu não esquecer, porque às vezes eu dou uma de Dory e aí eu acabo falando e não falo nada do que eu queria falar. Enfim, aqui ó, anotei tudinho, alguns pontos importantes. Então, pessoas, ontem à noite eu li até a página 156, é um grande avanço, considerando que normalmente eu leio bem devagar, mas esse livro aqui tá igual novela, eu quero saber o que vai acontecer no próximo capítulo. Gente, essa é a minha calopsita, perdão, acho que ela não gostou muito de eu tá me exaltando. Bom, o livro começa com um rapaz chamado Lockwood chegando em uma cidadezinha, em um lugar pitoresco, e ele vai lá a fim de descansar, algo do tipo. Mas chegando lá, ele causa uma confusão total, começa a chover, ele não consegue ir embora. E aí, quando ele dorme lá, ele tem pesadelos e tudo mais. E é uma família confusa, ele percebe isso de pronto. E ele fica assustado, só que ao mesmo tempo curioso em saber por que aquela família é maluca daquela forma. Nisso, quando a chuva passa, no outro dia ele vai embora e chegando na casa dele, na residência dele, ele pergunta à governanta se ela sabia algo sobre aquela família e ela diz que sim, que ela inclusive trabalhou, né, para aquela família há muitos anos atrás. Nisso ela começa a narrar a história e aí é onde eu entendi quem é o narrador. Né, é a governanta chamada Nellie. Ela começa a narrar a história do livro, contando pro senhor Lockwood o que aconteceu há tantos anos atrás. Eu faço até um gancho para falar da importância de o escritor saber colocar o ambiente de fundo no livro. Esse livro aqui, inclusive, gente, a história em si é tão gostosa de ler que eu coloco uma música de fundo meio medieval, assim, um som medieval. Eu me sinto na Inglaterra em 1800 e cacetada. A escritora realmente consegue fazer isso com o leitor. E por isso eu gostaria de pontuar, né, sobre a importância de você observar a ambientação que o escritor busca, né, falar no livro. Aqui ela fala que o lugar é pitoresco, tinha muitas árvores em volta, sobre o frio, sobre as tempestades, enfim, eu acho muito gostoso. E é um livro com muitos personagens, né? Aqui no início, se você não anotar, você fica confuso. Então fica até de dica aí pra vocês. Sempre que eu pego uma obra com inúmeros personagens, como foi o caso de Orgulho e Preconceito também, eu anoto rapidamente quem são os personagens que mais estão aparecendo no livro. Então aqui eu separei por família, né? A gente tem o Lockwood, que é quem começa ali a história, né? Então ele é o ponto de vista inicial. E aí a gente tem a Nellie, que é a governanta, a voz do livro. E a gente tem os... Gente, eu não vou saber pronunciar isso aqui. Ershaws, que é a família principal, assim, do livro. Onde nós temos o senhor Heathcliff. E esse rapaz, ele vai ser um garoto adotado. O pai de Catherine, que é o senhor Ershaw, ele acha esse garoto e leva pra casa, adota o garoto. Então ele se torna o garoto adotado e ele odeia o irmão mesmo de Catherine, que é o senhor Hindley. Gente, se eu pronunciar algo errado, vocês me perdoam. Então temos a família Ershaw e também os Linton, que é uma outra família que começa a mostrar a diferença, personalidade, de personas dessas pessoas, né? Enquanto a família da Catherine é uma família, assim, toda bagunçada. Ali no início do livro mostra que a Catherine não tem bons modos, é uma meninona mesmo. E a outra família é toda certinha e tal, bonitinha, organizada. Tem a Isabela, que é minha xará, que pertence a essa família, é a irmã mais nova, a filha mais nova da família, que é o oposto de Catherine, só que Catherine, ao decorrer do livro, acaba indo passar uns dias, ela acaba por tendo que passar uns dias na casa dessa família, e essa família decide colocar bons modos na Catherine. Então ela volta toda diferente, com vestido chique, toda arrumada, e o rapazinho adotado, que é o melhor amigo dela também até então, estranha, né? Ele fala, nossa, mas por que você tá assim? Cadê a Catherine que eu conheço, né? E ela, meu filho, ela sumiu. Aqui eu tô mostrando pra vocês o que eu entendi, basicamente, de cada personagem. Então, na família Linton, que é a outra família, nós temos Edgar,
e Isabela. Edgar se apaixona por Catherine, e aí eu tô nessa parte que ele pede ela em casamento, e agora a Catherine começa a mostrar suas asinhas, inclusive dá um tapa na cara da governanta, que praticamente foi uma mãe pra ela, e eu tô tipo assim, garota, você mudou mesmo. E a partir daqui vai ter um pequeno spoiler, mas como eu considero uma obra que a maioria das pessoas já tenha lido ou assistido o filme, eu não acho necessário você pular. O rapaz adotado, ele cresce se sentindo inferior, principalmente porque o irmão mais velho de Catherine humilha ele de todas as formas, bate nele, esculacha ele o tempo todo, chuta ele. Ele realmente cresce assim, sem saber o que é amor genuíno, já que o pai de Catherine falece ali logo no início da história, né? Então, quem se torna o senhor da casa é o irmão mais velho de Catherine. Justamente o irmão que odeia o rapaz que foi adotado. Só que o rapaz que foi adotado, Heathcliff e Catherine, têm uma relação muito boa. Eles são bons amigos. Tanto que o livro começa a falar que Catherine se vê nele, como se fosse a versão masculina dela, sabe? E aí, agora que vem o spoiler, se você quiser, você pula. Ali, eu tô numa parte que a Catherine começa a falar pra Nellie, a governanta, que ama o Heathcliff, ela ama ele porque ele se parece com ela, porque eles se dão muito bem, e que esse amor é diferente do que ela sente pelo Edgar, que foi o rapaz da outra família que pediu a mão dela em casamento e ela aceitou. Só que ela não viu que o Heathcliff estava escutando essa conversa. E aí a Nellie vê que ele estava ouvindo, ele levanta e sai e desaparece e nunca mais volta. E aí é onde começa o capítulo 10. Vou começar a leitura hoje ainda. Já deu para entender que tem uma disparidade de família. Catherine quer muito ser da alta sociedade, ela quer casar com Edgar porque Edgar é rico e vai dar uma boa vida para ela, mas esquece que o amor genuíno dela não é pelo Edgar, mas sim pelo Heathcliff. Ai, gente, esse diário de leitura eu acho que vai ficar muito divertido, porque os nomes são difíceis, né, de pronunciar. Enfim, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que tá acontecendo no livro. Eu fico um pouco confusa ao explicar, porque o livro em si é confuso. Você tem que fazer um esforço ali para entender todos os acontecimentos, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E também são muitos personagens com nomes difíceis, então você tem que se esforçar para não ficar perdido na história. Gente, mas essa Catherine é perversa. Ela é perversa, sorrateira. Ela falando já pro Heathcliff que a Isabela gostava dele. Tipo assim, a menina toda constrangida. Eu li mais um pouco e, cara, meu Deus, eu estou nutrindo um ranço da Catherine. Gente, que menina insuportável, não dá. Bate na governanta, que praticamente era mãe dela. Não quis assumir que gostava do Heathcliff, que cresceu com ela, né? E era óbvio que ele gostava dela, pra casar com um cara rico e bonitinho que tinha ali pra ser também de uma sociedade melhor, né? Fazer parte de uma família rica e assim ter uma boa herança. Aí o Heathcliff vai embora, volta todo bonitão, charmoso e aparentemente se deu bem na vida, estudou. E aí ela fica com cara de tacho, porque ele volta depois de 3 anos e ela já tá casada e nunca teve notícias dele. Aí ela fica... E ela surta na frente do marido dela. Tipo, o fulano voltou, ele voltou. E ela assim, morrendo assim... Corno manso. Daí vai surgir um corno manso, eu tenho certeza. Gente, que menina sem escrúpulos. E assim, só fazendo um adendo do acontecimento lá da Catherine falando pro Heathcliff que a Isabela gostava dele. A Isabela é a cunhada da Catherine, amiga da Catherine, né? Ela é a irmã mais nova de Edgar, que é o marido da Catherine. E ela confessa e desabafa com a Catherine falando que está gostando do Heathcliff. E a Catherine talvez possessa lá de ciúmes. Assim que o Heathcliff entra na sala lá pra visitá-las, ela começa a falar: olha, a Isabela tá apaixonada por você, e isso e aquilo. E a Isabela tava na sala, a menina ficou toda constrangida, porque obviamente essas coisas não se fazem, a não ser que você seja uma desequilibrada, surtada, né, Catherine?
Eu terminei de ler o volume 1 do livro, porque essa obra é dividida em 2 volumes e eu tenho muita coisa pra falar. Emily Brontë estava inspiradíssima escrevendo essa história. Enquanto a Catherine se casa com Edgar, buscando justamente vivenciar isso, a calmaria, os bons modos e fazer parte de uma família culta, acontece exatamente o contrário com a Isabella. Há uma inversão de papéis e eu vou explicar aqui o que acontece. Depois que a Catherine surta e conta ali pro Heathcliff que a Isabella estava apaixonada por ele e assim humilha a garota porque ela ficou bem constrangida naquela situação, ele vê uma oportunidade de se aproveitar disso, porque claramente ele voltou apenas para se vingar de tudo que ele passou na infância, toda a rejeição, tudo de ruim que ele passou com o irmão de Catherine. E aí ele decide se aproveitar dessa ingenuidade da Isabella e posteriormente eles são vistos se beijando. E no livro é muito claro que o Edgar, marido da Catherine, odeia o Heathcliff, porque querendo ou não, talvez no fundo ali ele perceba que a Catherine de fato é apaixonada por ele. E aí eles se beijam e causa todo um caos na casa onde Catherine tá morando com seu marido, o Edgar. E o Edgar acaba proibindo que o Heathcliff visite essa casa e fala pra ele manter distância e tudo mais. O Edgar, ele não aceita essa relação da sua irmã Isabella com o Heathcliff. E a Isabella, ainda muito tola, insensata, imatura, ali apaixonada por esse rapaz, decide fugir com ele e eles se casam. Mal sabendo a pobre moça que ele só está ali para usar ela como pivô de toda a vingança que ele pretende fazer. Ah, e nesse meio tempo todo, a Catherine tem o seu primeiro... Na verdade, não é nem seu primeiro surto, ela surta de novo, ameaça ficar doente até morrer, e ela não sabe muito bem o que está acontecendo. Ela faz isso falando que quer a atenção do Edgar, a atenção que ele não dá, sendo que claramente o Edgar casou com ela porque gosta dela, mesmo sabendo que ela era uma surtada e precisava de terapia. Ele se casa com ela, diferente da Isabella, que ela se casa com o Heathcliff, mas ela não sabe que o cara é, assim, um doente mental e que ainda nutre uma paixão doentia pela Catherine. E aí é onde a gente vê outra disparidade, né? A Catherine, ela se casa com o Edgar por pura conveniência, enquanto o Edgar casa com a Catherine porque ele gosta dela, mesmo sabendo que ela é uma louca surtada. E aí nós temos Isabella, irmã de Edgar, que se apaixona pelo Heathcliff, mas não é recíproco. Ele só quer usar ela como um pivô ali da sua tão sonhada vingança. Caos, gritaria, meu Deus do céu. Isso aqui é muito novela da Globo. Eu não sei se eu posso comparar uma novela da Globo, mas é uma novela, gente. E nisso que o Edgar fica sabendo que a sua irmã Isabella se casou com o Heathcliff, ele decide, assim, deserdá-la praticamente. Não é deserdá-la, mas de fato excomungá-la, assim. Ele não considera ela mais a sua irmã, ele fica muito bravo porque ele não aceita isso. Ele só fala, ai, vai com Deus. Não é mais a minha irmã. Tchau e benção. E nisso a Isabella vai lá morar com o Heathcliff e aí ela toma um susto. Eles vão morar na casa do senhor Earnshaw, que é o irmão mais velho da Catherine, lembra? Ele se torna o senhor ali da casa porque o pai deles falece bem cedo, assim. E nesse meio tempo eu esqueci de citar, o irmão mais velho de Catherine perde a mulher dele. E ele fica assim, surtado, cruel, fica um babaca. E assim que a Isabella chega lá nessa casa, ela se depara com um mausoléu. A casa tá muito suja, não tem uma criada, uma governanta pra tratá-la, né? E assim que ela chega na casa, ela fala que ela tá com fome, que ela precisa de um quarto pra dormir. Pede um dos criados, o Joseph, pra ajudá-la, mas ele é bem ranzinzo, assim, sabe? Enfim, ela fica chateada e ela mesma decide preparar o jantar dela. E aqui que eu comecei a notar a diferença de maturidade da Isabella entre Catherine, porque a Catherine, quando tudo dá errado, ela surta, ela grita, ela bate nos outros. A Isabella aqui, ela assume uma postura melhor. Tanto que ela prepara o jantar dela, e assim que ela prepara o jantar, ela quer comer nos aposentos dela, porque a cozinha estava muito nojenta. E ela se irrita com esse criado, porque o criado fala que não tem quarto para ela vai ter que comer sei lá onde. E ela joga a bandeja da comida dela no chão e quebra tudo, sai tudo espalhado pelo chão. Ela começa a chorar, eu acho que esse é o momento exato que ela percebe que ela se enfiou num buraco, mas não passa muito tempo, ela já reage e diz que vai cuidar de si mesma, já que não tem ninguém pra cuidar dela. Achei isso, assim, de uma maturidade tanto. Se fosse a Catherine,
Porque a Catherine tem tudo nas mãos. Apesar de ela não gostar do Edgar, o Edgar faz tudo por ela. A Catherine, ela faz ameaças psicológicas, sabe? E depois de todas essas humilhações, depois do Heathcliff matar o cachorro dela na frente dela pra mostrar, olha, eu te odeio. E chegar lá e a comida ser nojenta, ela preparar a comida dela e não dar muito certo, né? E todo esse caos, ela escreve uma carta pra Nellie, que é a nossa narradora do livro, que vai contando a história, relatando tudo o que tá acontecendo. E é curioso aqui que ela, na carta que ela escreve pra Nellie, ela pergunta com quem ela se casou, se é com um monstro, se é com um diabo. O Sr. Heathcliff é um homem? Se for, ele é louco? E se não for, é um demônio? Não lhe direi meus motivos para fazer a indagação, mas suplico-lhe que me explique, se puder, com quem foi que eu me casei. Coitada. Porque aqui, pra mim, até o momento, a Isabela é a única personagem injustiçada, como eu falei. Ela não sabia. Quando o Edgar se casa com Catherine, foi após ele presenciar ela batendo na criada. Então ele já presenciou o surto dela ali e mesmo assim decide se casar com uma menina que é desequilibrada emocionalmente. E um outro trecho que eu achei importante aqui, né, que eu falei sobre a inversão de papéis e o livro entrega isso, é esse trecho. Olha, as circunstâncias tinham alterado tanto suas posições que um estranho certamente teria pensado que ele era um cavalheiro de nascença, no caso Heathcliff, porque ele cresce sendo um menino sujo, de rua, assim, sabe? E se torna esse cavalheiro depois que ele vai embora e volta. E sua esposa, que no caso é a Isabela, que nasceu limpinha, numa família culta, uma vagabunda qualquer. Tá escrito aqui, tá, gente? Isso aqui. Agora tem um rótulo pra cada um desses personagens. Pra mim, a Catherine é maluca, pirada na batatinha. E aí a gente tem o Edgar, que é um corno manso. A Isabela é a injustiçada. O Heathcliff é um heterotop surtadinho. E a Nellie, a nossa narradora perfeita, é a vizinha fofoqueira da janela. Faz sentido pra vocês? Pra mim faz total sentido. Gente, vocês me perdoem por eu não ter gravado, mas eu não consegui. Já estou terminando o livro, faltam coisa de 20 páginas. E assim, eu tô adorando esse livro, sem dúvidas, já se tornou um dos meus 5 favoritos da vida. Aconteceu tanta coisa que eu não consigo nem resumir em um vlog de leitura. Absolutamente todo mundo morre, ou grande parte dos personagens morre. A segunda parte do livro vai ser focada ali na filha de Catherine, a Cat, ela ganha o mesmo nome da mãe, e também no filho da Isabela, que é a irmã do Edgar, é o Sr. Linton. Acaba que a Catherine, ela morre, a mãe, né, ela morre logo depois do parto, e o Sr. Edgar também vem a morrer, mas muitos anos depois. Então o livro foca bastante na relação do Edgar com a filha dele, a Cat, e é uma relação muito boa. Da mesma forma que, assim como quando a Isabela morre, ela também falece. O pessoal morria cedo, né, nessa época. Fala um pouquinho ali da criação do Linton, mas posteriormente ele vem a ser criado com o Heathcliff, que não é uma coisa boa. Ele acaba fazendo até pior do que ele fez com o Hareton. Pra quem não sabe, o Hareton é o sobrinho da Catherine, que faleceu, a Catherine mãe. E tudo que o Heathcliff passou na infância com o irmão de Catherine, o senhor Hindley, ele passa pro filho dele e também pro Linton, que é o seu filho mesmo, e também pro Hareton, né, que é o filho do senhor Hindley, que também acaba morrendo no livro. Então, na segunda parte, a história foca principalmente nesses personagens. O Heathcliff, o filho de Isabela, que é o Linton, a Cat, que é a filha de Catherine com Edgar, e um pouco ali na Nellie também, e nos criados ali daquele lugar. Agora, eu não estou mais surpresa de tanto que as pessoas comentam que o filme não faz jus à história, porque, de fato, essa história tem muitos detalhes. Eu não consigo nem pontuar corretamente para poder falar aqui com vocês. E eu acho que a história quis muito passar isso pra gente, de como nós temos o poder, ou não, na verdade, a gente tem o poder de perpetuar ou não aquilo que nós passamos. Porque o Heathcliff, a gente sabe, ele foi extremamente judiado pelo Hindley, o irmão mais velho de Catherine, mas ele, ao invés de escolher fazer diferente, como por exemplo, a gente percebe ali um pouco do
Harrington querendo fazer diferente, querendo aprender a ler, apesar de ter se tornado um brutamontes também, como o Heathcliff em si decide só seguir pela sua vingança. E ela acaba de fato se cumprindo, inevitavelmente ele consegue. E aí uma pergunta que eu faço pra vocês, e eu gostaria que vocês me respondessem: a desgraça toda começa de fato quando o Sr. Herschel, o pai, lá no início do livro, adota o Sr. Heathcliff, ou quando o Hindley decide odiá-lo e maltratá-lo? Acho que foi uma sucessão de fatores que contribuíram para isso, mas eu me peguei me perguntando isso, me fazendo esse questionamento. Uma outra coisa que eu percebi também, não sei se foi coisa da minha cabeça, mas é como o ambiente, ele nos molda pro bem ou pro mal. É o que acaba acontecendo com a Cat na segunda parte do livro, a filha de Catherine. Ela é obrigada a se casar com o Sr. Linton, o filho de Heathcliff, e vivendo ali naquela casa onde não tem criado, não tem quem a ajude, é uma realidade completamente diferente da qual ela cresceu, ela vai se tornando uma pessoa ranzinza, mal educada. Não que ela maltrate os outros, mas ela já tá tão machucada que ela começa a machucar os outros. Eu dou razão a ela, eu acho que você tem que ter muito bom senso e uma aura maravilhosa pra você continuar bom depois de tudo que a Cat passou. Enfim, vou estar lendo agora as últimas páginas dessa obra maravilhosa e vamos ver, né, o que é que vai ser a minha conclusão final. Gente, eu acabei o livro. São exatamente 5h13 da tarde. Segunda-feira, dia 13 de abril de 2026. E pelo menos eu não vou morrer sem ter lido O Morro dos Ventos Vivantes. Eu tô com uma vontade de chorar. Eu tô tão feliz que o Harrington e a Cat seguiram um caminho diferente, decidiram fazer diferente. E a morte do Heathcliff é sombria, né? Eu acho que ele acaba enlouquecendo, sei lá. Grande história. Grande história. Essa é uma das histórias que vai deixar saudade. E tipo, nossa, eu queria apagar da minha mente pra ler do zero de novo. Oi pessoas, eu vim aqui agora dar o meu veredito final sobre o livro. Já se passaram alguns dias desde que eu terminei a leitura, mas eu vou fazer breves comentários que eu acho importante pontuar aqui do que eu entendi e aprendi com cada personagem de O Morro dos Ventos Vivantes e, de fato, o meu veredito final. Então, eu gostaria de comentar brevemente sobre a nossa narradora do livro, né, a Nellie. A Nellie, ela é uma criada, ela é uma governanta que cria, querendo ou não, ali laços com a família que ela está servindo. E a Nellie, o que mais me chamou a atenção nela é que, diferente do Joseph, que também era um criado, a Nellie, ela consegue ser perspicaz, ela é sagaz. Inclusive, tem uma parte no livro muito bonita que eu acho que ela fala, o Sr. Lockwood, salvo engano, ora, eu não estudei, mas eu li muitos livros e com eles eu aprendi algumas coisas e de fato temos ali uma fofoqueira da janela e além disso uma leitora. Então a Nellie é uma personagem que nos prova que não é preciso ter estudos, não é preciso você ser letrado para ser alguém que entende as nuances da vida e a personalidade das pessoas, né? Ela capta muito rápido a essência de cada família e de cada pessoa que ela convive. A gente tem uma dualidade que é o Joseph, que também é um criado ranzinza, ele é um crente ignorante e não tem muito o que falar dele, né? Ele vive ali muitos anos, assim como a Nellie, servindo a família. Então, mais pra frente na história, inclusive, ele começa a criar um tipo de afeto pelo Harrington. Do jeito dele, ele gosta do menino. E é bonito ver isso também. Mas vamos ao que importa, os personagens principais. Vamos falar de Catherine. A Catherine Herschel, ela se demonstra ser uma personagem completamente desequilibrada. Mesmo tendo o poder de escolha, ela escolhe por conveniência casar-se com o Edgar. Afinal de contas, assim ela melhoraria o seu status social, e a prova de que ela se casa com Edgar por conveniência é que no próprio livro, em uma conversa com a Nellie, ela fala que não pode se permitir amar e ter um romance com o Sr. Heathcliff porque ele não tem nada a oferecê-la. Ela pergunta, né, o que ele pode me oferecer sendo do jeito que ele é? Ele não tem uma futura herança, ele não tem família. Ela fala uma coisa nesse
nesse sentido e opta então por se casar com o Sr. Edgar. E o Edgar é justamente o personagem que é o oposto do Sr. Heathcliff, tudo aquilo que ele não teve. Bom, e aí ela se casa com o Sr. Edgar, passam-se 3 anos, o Heathcliff retorna, e assim que ele retorna, e ela percebe que ela nunca poderá viver aquele amor, ela até poderia, mas ela não se permite, porque ela é meio maluca, meio pirada na batatinha, e aí ela surta, entra em devaneio, dissociação, não sei o que acontece com Catherine, mas ela adoece, assim que o Sr. Heathcliff volta e decide vê-la. Catherine morre, a loucura a levou a ver Deus, ou não. Porque eu acho que ela voltou para perturbar o Sr. Heathcliff. A morte dela é um tanto quanto triste, porque o livro mesmo fala que ela morreu sem se lembrar dos últimos acontecimentos e também das pessoas e tudo mais. E ela morre logo após o seu par. Ela tem uma filha com o Sr. Edgar, a Cat. Ela recebe o mesmo nome da mãe. E a partir daí o livro começa a tomar um rumo diferente, porque começa a focar completamente na história dos descendentes, que no caso é a Cat, e também o Linton, que virá a ser o filho de Isabella com o Heathcliff. E eu só faço um adendo aqui para adiantar que a morte dos personagens nesse livro fala muito sobre a trajetória de cada um deles. É um ponto importantíssimo para a gente observar e pensar sobre isso. Eu quero falar brevemente sobre o Hindley Herschel, o irmão mais velho de Catherine, que eu quase não falei ele durante o diário de leitura, mas eu quero falar um pouquinho agora. Ele é o irmão mais velho que decide por si só odiar o Heathcliff desde o primeiro dia que ele pisa naquela casa. Ele odeia o menino, esculacha o menino, como eu falei, a vida toda. Ele ali plantou uma sementinha. E o Hindley, no livro, ele se casa, porém, infelizmente, a esposa dele vem a falecer. E quando a esposa dele falece, ela deixa um filho, que é o Hareton. Porém, ao invés de seguir em frente, como Edgar fez, e cuidou muito bem da própria filha, mas isso eu vou falar quando eu estiver falando ali de Cat e do Sr. Edgar, o Hindley não. Ele se isola, ele se aprisiona nas próprias correntes do luto que ele está vivendo. Ele não supera a morte da falecida esposa e por isso acaba que por deixando a paternidade de lado. Ele nunca foi pai de Hareton, ele não liga pro menino. O menino cresce tal como o Sr. Heathcliff, sem afeto, sem amor, sem carinho, e se torna um beberrão. E a morte dele, consequentemente, é muito triste. Ele bebe até morrer. Ele morre aos 27 anos, demonstrando que ele nunca seria capaz de superar a morte da sua amada e falecida esposa. Vamos falar agora do Sr. Heathcliff, o diabo da história. E o diabo de nome, que eu não consigo pronunciar direito, eu não sei se eu pronuncio certo. O diabo da história. Será mesmo que ele é o diabo da história? Ou o bicho ruim da história não é só a própria escolha de cada personagem? Bora lá falar sobre ele. Então, como eu mencionei, o pai Herschel, lá no início do livro, que falece bem rápido, adota esse menino e cria ele ali na família. O intuito dele, dá pra perceber que ele gostaria que o Heathcliff fosse criado como um irmão ali dos meninos, mas não é bem assim que acontece. O Heathcliff é um personagem que é o reflexo de tudo aquilo que ele teve, de tudo aquilo que ele recebeu, que foi desafeto, exclusão, ele não consegue mudar a sua trajetória, tamanho é o ódio que ele nutre durante a sua vida toda, em consequência e em razão de tudo que ele sofreu na infância, ali do abandono e também principalmente pela rejeição que ele teve do Hindley. Com exceção de Catherine, a relação ali dos dois desde a infância era muito boa, tanto que fala, né, que Catherine basicamente via nele a sua versão masculina, e Catherine foi a única que propiciou a ele ali um pouco de amor, e talvez foi isso que fez gerar nele uma paixão platônica e doentia. Bom, a morte do Sr. Heathcliff é um tanto quanto bizarra e estranha. Ele morre no quarto dele em uma noite de tempestade. Aparentemente ele estava prevendo que isso iria acontecer, ele fica meio tentando as ideias ali nos últimos dias de vida dele. A Nelly fica até com medo das coisas estranhas que ele tá falando, como se ele estivesse se despedindo de fato. E aí ele morre. E a única pessoa que demonstra tristeza em seu sepultamento é quem, gente? O Hareton.
o filho do cara que ele mais odiou em vida. Ele chora, né? Enfim, ele sente o luto. Porque, bem ou mal, o Sr. Heathcliff foi a única figura paterna que o Hareton teve. E o Hareton é um personagem interessante, que é criado ali basicamente pelo Joseph e pelo Heathcliff. Ele cresce ali sendo um brutamontes, mas ainda assim com interesse em livros, em querer ser um pouco mais inteligente. Eu gosto do Hareton. O Hareton representa ali a redenção do livro, eu acredito. Não vou me adentrar muito no assunto dele, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo. Eu preciso ser breve. Só lembrando a vocês que o Hareton é o filho do Hindley com a sua falecida esposa. E o Hareton, consequentemente, se apaixona por Catherine, a Cat, né, a filha deixada por Edgar. Fechando essa parte, agora eu vou falar da família Linton, Edgar e Isabella. A Isabella, né, ela se casa com o Heathcliff, ela foge dele, nisso que ela foge, ela tem um filho, que é o Linton, um menino franzino, frágil, fraco. O livro não adentra muito na relação de mãe e filho deles. Ele volta e fica ali na residência do Sr. Heathcliff. Então, na residência fica o Sr. Heathcliff, o Linton, o Hareton e o Joseph. O Linton é muito burrinho, tadinho. Eu sei que ele não teve escolhas, mas, gente, todo mundo escolhe ter coragem. Todo mundo tem noção que é coragem. E pra mim, o Linton é um personagem covarde. Covarde. Quando teve que ajudar, não ajudou. Foi falso, hipócrita, fraco das ideias. O menino era tão fraco que morreu. Morreu ali na juventude e tal. Ele até meio que se apaixona pela Cat, mas não vai muito adiante porque ele morre, ele é fraco. A Cat, inclusive, cuida dele e tal. Tem toda essa coisa aí que, se você tiver interesse, leia o livro. Apesar de todos os spoilers que eu dei aqui, você me perdoa, mas eu avisei que teria spoiler. Vou falar um pouco brevemente sobre o Edgar Linton. Que personagem! Que homem sensato, genuíno nos sentimentos dele pela Catherine. De fato, ele gostava dela. A morte dele representa muito do que ele foi em vida também. Foi uma morte muito tranquila. Ele adoece, mas ele morre tranquilamente. A relação dele com a sua filha, a Cat, é muito boa. Ele foi um paizão pra ela, ensinou pra ele tudo o que ele sabia. Tanto que a Cat é uma personagem incrível, corajosa, tal como o pai. A Isabella, inclusive, em que pese tenha tido um filho covarde, a Isabella foi uma personagem muito corajosa e ela falece também, mas antes do falecimento, toda a trajetória dela, ela confronta muito o Sr. Heathcliff. Ela aceita a realidade dela, ela não choraminga igual a Catherine fazia e segue a vida dela. Ela foge, segue e morre ali também por uma doença. O povo morria cedo nessa época. Eu gosto da Isabella, tanto que eu vejo muito dela na Cat. E pra finalizar, já vou falar aqui sobre o que eu acho da Cat filha e do Linton. Então, como o livro focou ali nos descendentes, na Cat, no Linton e no Hareton, o Linton morre, vai com Deus. Eu vou falar um pouquinho mais agora sobre a Cat. Eu achei uma personagem muito corajosa, muito audaciosa, muito inteligente, perspicaz. Me lembrou muito a Isabella. No fim das contas, ela acaba ensinando o Hareton a ser um pouco mais decente, ela ensina ele a ler, mas isso demora porque os dois se espinham o tempo todo, mas pelo menos o Hareton teve coragem de defender ela várias vezes do Sr. Heathcliff, coisa que o Linton não teve. O Linton era muito medroso, ele tinha muito medo, diferente do Hareton. Aparentemente, no final ali do livro, eles se apaixonam, enfim, e o livro termina assim, contando a história breve ali deles e com a morte do Sr. Heathcliff. Eu achei até estranho que no dia que eu terminei de ler, formou um temporal, e os dias que sucederam a morte do Sr. Heathcliff também ficou nublado e tal, ficou um clima sombrio assim. Veredito final, livro sensacional, vale muito a pena a leitura, não à toa é um clássico da literatura inglesa e mundial, com toda a razão. Tudo que eu falei nesse vlog não é 1% do que você absorve lendo essa obra. Eu não tenho muita habilidade de passar aquilo que eu senti lendo o livro, mas dentro de mim eu sei que eu aprendi muita coisa. E se você gostou desse vlog, eu te convido a ler O Morro dos Ventos Vivantes ou até fazer uma releitura. E não confie nesse vlog, não confiem. Por mais que você não conheça a obra e tenha visto isso aqui, sei lá, pra saber a base da história, não levem isso pro coração de vocês. Leiam o livro e tirem a própria conclusão de vocês, que eu garanto pra vocês que vai ser uma experiência incrível. E se algum dia você já abandonou por achar a escrita difícil, o texto complexo, leia
a edição da editora Penguin. Essa edição aqui perfeita e fica de dica, eu amo a editora Penguin. Aqui sempre tem um trecho no início do livro de escritores explicando a obra que eu acho muito interessante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho, apesar de eu ter falhado algumas vezes, mas eu gostei muito de documentar isso para futuramente eu voltar aqui e ver. É isso, um beijo, boa leitura e até o próximo vídeo.